O Evangelho segundo registrou Marcos, capítulo de número 4 e o verso de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, esse texto, ele é tão conhecido, tão pregado, tantas vezes, e todas as vezes outras que nós tomamos o texto para mencionar, sempre existe uma mensagem de Deus para os nossos corações. Nesta oportunidade aqui, eu quero lhes chamar a atenção para o verso de número 35. Sim, naquele dia, cedo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Ou seja, passemos para o outro lado. Eles estavam de um lado aqui, como vocês podem observar, do lago de Genezaré, tá bom? Aquele mar, também conhecido como o mar de Tiberíades, na realidade era um grande lago de águas doce, tá bom? Agora, preste atenção, Jesus passaria então por dentro daquele lago para chegar do outro lado, onde estava a região de Gadara, onde ele tinha ali um propósito, ali ele tinha um objetivo, ele estava indo para o outro lado. Então, olha a afirmação que ele faz para os discípulos: passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. É muito interessante isto, a firmeza, a certeza, a convicção. Jesus, ele sabia muito bem que eles não seriam detidos, eles não afundariam também naquele mar, naquele lago, eles enfrentariam dificuldades, sim, tá? Jesus sabia as dificuldades, Jesus já estava pensando nisso, irmãos. Jesus estava certo de passar para o outro lado, de chegar lá, de alcançar o objetivo. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos ter na nossa vida um objetivo claro, um propósito claro, e que aí o caminho, aí o percurso que nós fazemos, o que vai acontecer durante, isto não pode atrapalhar o propósito que existe no nosso coração. Agora, aquele que não tem propósito, aquele que não sabe para onde vai, não sabe aonde quer chegar, para ele, qualquer coisa é obstáculo, qualquer coisa é problema, qualquer coisa o detém, qualquer coisa o para. E nós vamos perceber que os discípulos, eles não dão atenção à palavra do Senhor Jesus. E aqui que está o maior perigo, eu tenho sido enfático com vocês, de nos voltar cada vez mais para aquilo que o Senhor Jesus tem falado para nós, aquilo que Deus tem tratado conosco. Nós percebemos que homens e mulheres tiveram vitória, grandes bênçãos alcançadas, registradas nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque ouviram a palavra, no Primeiro Testamento, a palavra de Deus, no Novo Testamento, as palavras de Jesus, e obedeceram, creram. E ao ouvir essa palavra, ao ouvir com atenção, gera fé. Agora, a pior coisa que existe é quando o Senhor Jesus fala e essas mensagens entram por um ouvido e saem pelo outro.
Eles não prestaram atenção naquilo que Jesus havia falado. Passemos para a outra margem. Jesus não disse, vamos entrar no lago e vamos ver se nós conseguiremos chegar. Eu tenho desejo de chegar do outro lado. Será que dá? Dá para nós passarmos? Vocês que são pescadores, vocês que estão acostumados com esse ambiente aqui, quais são as suas opiniões? Dá para a gente atravessar, sim ou não? Jesus não perguntou. Jesus ele simplesmente afirmou, passemos para o outro lado. Foi firme, foi categórico, foi convicto, foi certo. E os discípulos, não prestando atenção, obedecem ao Senhor Jesus em quê? Obedecem só em arrumar o barco, colocar Jesus no barco e realmente atravessar. Mas esses homens não tinham um propósito firme no coração. Não estavam convictos, não tinham certeza de que isso se tornaria uma realidade. É bem claro aqui que eles aceitam o desafio, por quê? Porque no primeiro momento estava tudo tranquilo, estava muito calmo. Eles não questionam a Jesus e nada lhes é despertado na mente, porque estava tudo comum, tudo normal. Agora, quando chegam no meio do mar, e aí veio o vento, e aí vem a tempestade. E mesmo assim nós vamos perceber que eles lutam contra o vento, contra as ondas. Eles colocam a experiência deles de pescadores em prática e vão até o que eles podem. Até os seus limites eles vão. Mas chega o ponto que se torna a situação insustentável. E Jesus o que fazia? Jesus dormia na polpa daquele barco. Em meio a tanta tempestade, a tanta turbulência. Imagina como a situação que estava aquele barco. E aqueles barcos daquela época não é o barco que nós conhecemos hoje. Eram os barquinhos vulneráveis àquela tempestade, àqueles ventos. Mas Jesus dormia. No meio da tempestade, no meio da turbulência, Jesus estava dormindo. Por que Jesus dorme? Porque Jesus tem o controle da situação. Ele sabe muito bem o que ele estava fazendo. E os discípulos apavorados, quando eles não têm mais condições de sustentar a situação, aí que eles vão se lembrar de Jesus. Já no limite, já na parte insuportável, aí que eles vão acordar Jesus. Eles chegam até lá, o acordam e dizem, não te importa que pereçamos? Olha só a situação que nós estamos. E ele despertando, repreendeu o vento, o mar, e disse, cala-te e aquieta-te. O vento se aquietou e houve então grande bonança. Do jeito que começaram, terminaram. Por quê? Jesus, o dono da vida, o Criador de todas as coisas, estava presente. E eu vou fazer a aplicação e encerrar a mensagem nessa oportunidade da seguinte forma. Jesus está conosco, presente. E como que está a nossa vida? Toda aturbulada, toda atormentada, no meio da turbulência, no meio da tribulação, no meio da angústia, da dor, e a nossa alma está de que forma? O nosso emocional todo abalado. E a fé? Cadê a fé? Cadê a confiança? Estamos tomados por timidez, estamos tomados pelo medo. A fé foi embora. Por que a fé vai embora? Porque não se presta atenção naquilo que Jesus disse. Não está firmado na palavra que Jesus proferiu. Está olhando para a situação, está olhando para os problemas, está sentindo o vento, está sentindo o mar, está percebendo o balanço para lá e para cá, e então o pavor, o medo chega, toma conta, o medo vira pavor, pronto, fica desesperado, vou morrer e vai acabar tudo, a minha vida terminou aqui, agora não vou dar nenhum passo. A tua bênção está do outro lado. É necessário passar para o outro lado. De repente você esteja começando a caminhada agora, ou então você já está no meio da turbulência, no meio da tempestade, no meio do vendaval. Está difícil a situação, complicada, parece que chegou no limite, então acorde Jesus, ora. Então chame Jesus, grite por ele, clame por ele, suplique por ele. Porque se você não tem condição de usar a fé, ele vai te ensinar.
Ele vai te instruir, ele vai acalmar essa tempestade. Mas olha, tem que passar. Tem que passar por ela, tem que experimentar o mar, tem que experimentar o vento, tem que experimentar a adversidade, tem que ter essa experiência de saber que Jesus está presente e que Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando eu não posso, Ele pode. Ele é o Senhor dos senhores. Confie nele. Ele, assim como estava naquele barco dormindo, hoje também Jesus está conosco. Jesus está contigo. E em que parte você está? Está no meio dessa turbulência aqui? Está no meio do vento? Mas saiba de uma coisa, do outro lado está a tua bênção. Está onde Jesus quer chegar com você. Jesus quer te levar e vai te levar. Não importa, Jesus vai te levar para o outro lado. O verso 35 ele disse, passemos para a outra margem. Você vai chegar lá. Não se desespere. Não fique arrancando os cabelos. Tá bom? Não fique perdendo noite de sono. Quando for dormir, ore ao Senhor e fale para Ele, Senhor, nós vamos chegar do outro lado. O Senhor disse e eu creio nisso. Eu vou chegar do outro lado. Nem que seja a nado, eu chego do outro lado. Amém? Jesus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Então somente creiamos. Amém.